Gente, hello! Eu acabei de chegar aqui em Londres e eu vou aproveitar que o assunto tá fresquinho na cabeça para falar sobre a imigração. A gente sempre fica com medo, eu tava com medo, principalmente porque eu vim sozinha. Então, assim, né, dá sempre aquele medinho, por que uma mulher tá indo fazer o quê sozinha, vai voltar, né? Eu tava com medo. Assim que eu cheguei no aeroporto, a gente faz direto pra imigração, antes de pegar bagagem. Eu nem tinha bagagem despachada, eu tava só com mala de mão, mas quem tinha bagagem pra despachar, passa pela imigração antes. A fila da imigração estava imensa para nós, né, brasileiros. Eles separam, desde do começo, eles separam passaporte americano e, óbvio, daqui da Inglaterra para os outros passaportes. Então, eu fui para fila gigantesca. Outra coisa, gente, que eu reparei, que eu não fazia ideia do que estava acontecendo e que eu não vi ninguém falar sobre isso. Na entrada da imigração, antes da gente chegar nas filas, antes deles fazerem essa separação, tinham vários policiais, não sei se são policiais, né, agentes ali da imigração, simplesmente assim, em pé, espalhados, parando algumas pessoas. Eu fui andando assim, tipo, não é comigo, não é comigo, não é comigo, mas eu fui reparando. Pararam algumas pessoas. Vocês estão juntos? Pegava assim um grupo. Ah, não estamos não. Você tá sozinho? Vem cá. E aí levava para continuava ali no corredor, não saía dali, mas eu vi que ficava meio que perguntando algumas coisas, pedia para ver a bagagem. Eu não sabia o que estava acontecendo, ninguém me parou, eu continuei andando reto, até chegar na hora que eles dividem quem é passaporte americano, os outros passaportes, e aí eu fui pra fila. Depois, quando eu já tinha passado tudo isso no metrô, sentaram os brasileiros do meu lado. E eu não falei nada, mas eu fiquei escutando a conversa, né? Quem nunca? E um deles comentou que foi um dos parados. Tipo, me pararam assim que a gente desceu do avião, eu não entendi por quê. E aí eu fiquei escutando e ele falou que só fez algumas perguntas, abriu a mala dele de mão, viu tudo que tinha na mala de mão, perguntou se ele tava... Aquelas perguntas que a gente espera na imigração, já fizeram uma filtrada lá atrás, antes da fila da imigração. Mesmo assim, essas pessoas depois foram para a fila da imigração, mas eu tomei um susto, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha acontecido isso, eu nunca vi isso nos Estados Unidos acontecer, mas eu vi aqui, eram vários agentes, assim, pegando algumas pessoas, assim, aleatoriamente, mas eu reparei que eles estavam pegando mais quem estava sozinho. Eu estava sozinha, mas ninguém me pegou, eu fui embora. Chegando na fila imensa, eu fiquei cerca de 1h30 a 2 horas na fila. Gente, era muita gente, muita fila. Pelo menos assim, ela vai andando, né? Mas já tava com a mochila super pesada nas costas, mas tudo bem. Que eu tinha feito? Eu dei uma de vovozinha e já tinha imprimido tudo que eles pudessem pedir, eu tinha impresso numa pastinha bem vovozinha. Eu já tinha a minha passagem, né, a de ida, a de volta, tudo certinha, impressa, com o código de reserva, com tudo. Eu tinha o endereço aqui da minha amiga, não tinha como ter uma reserva de hotel ou Airbnb, porque eu tava vindo pra ficar na casa de uma amiga. O que eu fiz? Eu imprimi o endereço dela mesmo, assim, ó, botei e colei no Word o Google Maps com o endereço dela, o nome dela e o telefone dela. Então, tinha uma página com esse endereço também, e eu imprimi algumas reservas que eu já tinha feito de pontos turísticos. Então, eu imprimi a minha reserva da London Eye, eu imprimi a minha reserva da Tower Bridge. Então, qualquer reserva de restaurante, de coisas que você já agendou para fazer, são formas de provar, de mostrar que você realmente está vindo a turismo, né? Então, imprimi. Deixei tudo numa pastinha. Precisa imprimir? Claro que não. Eu tive a impressão que só eu tava com a pastinha. Eu vi um ou outro também, mas a maioria das pessoas tá com tudo no celular. Só que ao mesmo tempo é cheio de placa nessa área falando para você não usar o celular naquela área. Então assim, eu prefiro imprimir porque
Um que eu fico com medo de chegar lá na hora, eu ficar nervosa e ficar procurando ali no meio daquele bando de e-mail, ficar procurando a reserva, ficar procurando o endereço, sabe, eu tenho meio que medo. Na pasta já tava ali papel por papel, tudo na minha frente. Então, eu levei tudo numa pastinha. Quando chegou a minha vez, eu peguei uma agente mulher. Eu acho que ela era a única mulher que tinha. E o que ela me perguntou? Assim que eu cheguei nela, ela olhou, né, meu passaporte, cara crachá, e perguntou assim, você tá vindo sozinha? Aí eu falei, sim. Aí ela perguntou, qual o motivo dessa viagem? E aí eu falei assim, é turismo, né? Eu tá realmente vindo a turismo. Então eu falei, vacation. E aí eu lembrei de um vídeo que eu tinha visto aqui no YouTube que falava que aqui na Inglaterra eles não falam que eles estão on vacation, eles falam que eles estão on holiday. Aí foi daí que surgiu esse canal. Enfim, aí eu falei, I'm on holiday. Aí ela até riu e aí ela perguntou, você já tem passagem de volta? E aí eu falei que sim e já entreguei o papel pra ela da passagem. Era o primeiro papel da minha pastinha. Entreguei na mão dela. Ela realmente pegou o papel. Eu vi que ela leu. Eram 2 páginas. Ela virou. Ela olhou e me devolveu. E perguntou aonde você vai ficar. Ela era super simpática. Ela ficava rindo pra mim o tempo inteiro. Graças a Deus. Porque eu morro de medo de pegar alguém antipático ali, né? Porque a gente já tá nervosa. Então alguém tá sorrindo pra você, melhor ainda. Eu falei que ia ficar na casa de uma amiga minha e já entreguei também o papel. Dizem que não é bom você ficar entupindo o agente de informação. Aliás, não é pra fazer isso at all. Responda apenas o que ele te perguntar. Todo mundo fala isso. O que ele te perguntar, você responde. Então ela me perguntou o que eu tava indo fazer. Eu falei que era holiday, né? Tô vindo passear. Como ela não pediu, eu não mostrei nada das reservas que eu tinha imprimido. Eu esperei, se ela perguntasse se tem alguma prova, se tem alguma... O que você tá vindo fazer aqui? O que você quer ver aqui? Eu via que algumas pessoas falaram que eles às vezes perguntam por que você escolheu vir pra cá? O que você tá querendo ver de turismo aqui? Então eu já ia tacar as reservas. Mas ela não me perguntou isso. Ela realmente só me perguntou por que eu tava vindo pra cá, aonde eu ia ficar, e eu falei que era na casa de uma amiga e entreguei pra ela o endereço. E ela confirmou, ela olhou e ela confirmou, essa pessoa é sua amiga? Aí eu falei, sim, my friend. E ela me devolveu o papel e foi aquilo que ela também perguntou da data. Perguntou se eu já tinha especificamente comprado a minha passagem de volta. Eu acho, gente, que isso é o mais importante de tudo. De tudo. É você ter na ponta da língua, no papel, no celular, já deixa aberto ali a sua passagem de volta. Isso pra eles é o principal. Me pediu isso, me devolveu o papel, carimbou meu passaporte, me entregou e eu continuei parada ali olhando pra cara dela. Não sei porquê. Eu tava esperando que ela fosse pegar minha digital. Nem sei porquê. Eu fiquei esperando lá o lugar de eu botar meu dedinho. E ela olhou pra mim e falou assim, you can go. Aí eu, tá bom. Obrigada. E saí correndo, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Fiquei parada olhando pra cara da mulher. E saí assim, pensando, uau, foi muito mais easy, muito mais tranquilo do que eu tava esperando. E realmente foi. Eu tava, como eu falei no começo do vídeo, eu tava com medo, principalmente por eu ser uma mulher indo sozinha. Foi muito mais tranquilo. Agora, enquanto eu tava na fila, eu tava de olho também nas outras pessoas que iam entrando. A minha agente foi extremamente simpática e rápida. Eu vi que outros agentes demoravam muito mais com pessoas que eram do meu voo, pessoas que eu sabia que também não tinha nada assim suspeito, um casal, uma família, demoravam mais, sabe? E não eram tão sorridentes. Então eu acho que eu dei sorte, peguei um agente legal, mas também não acho que tenha muito mistério. Não acho que passe muito disso. Você ter essas informações, impressas ou não impressas, te ajudam muito, te deixam ali tranquilo, porque você sabe que ela vai o que vai te perguntar e você vai
né, entregar. Eu não cheguei a imprimir nenhuma prova de quantia em dinheiro que eu tenho ou que eu tô trazendo. Eu vi em alguns lugares, alguns vídeos falando que às vezes eles perguntam sim, quanto de dinheiro você tá trazendo, quanto dinheiro você tem. Só que assim, gente, pra ser muito sincera, aqui eu cheguei já a ver alguns lugares, restaurantes que eu fui agendar, no próprio site eles já falam, nós não aceitamos dinheiro. E a minha amiga que morava aqui me avisou isso também, Rê, lá quase não aceita mais dinheiro. Assim, claro que muitos lugares ainda aceitam, mas tá cada vez mais aceitando menos dinheiro. Então, eu acho que eles vão parar de perguntar quanto de dinheiro você tá trazendo, né? Mas, de qualquer forma, eu já tinha isso na ponta da língua também. Então, você sabe quanto de dinheiro você tem, porque é sempre bom ter um pouco, você sabe. Então, se te perguntar, você fala. E você fala, eu tenho meu cartão de crédito internacional, tô trazendo meu cartão de crédito internacional. Se você quiser também imprimir o seu extrato bancário, de repente, né, é uma ideia. Pra mim, ela não tocou no assunto dinheiro, não perguntou nada sobre isso. Então é isso, gente, sobre a imigração aqui do Reino Unido de 2023. Espero que tenham gostado, espero que ajude alguém. Tchau!